Irmãos e irmãs, é uma alegria estar com vocês essa noite, nesse Kairós de aniversário do Grupo de Oração Vida Nova, que tem o tema desse Kairós voltado para a Virgem Maria, né? E eu tenho uma alegria muito imensa de falar de Nossa Senhora, até porque o meu batismo no Espírito Santo, o dia que eu fui batizado no Espírito Santo, se deu num dia de Nossa Senhora. Foi no dia 27 de novembro de 1994. Eu tinha 16 anos, o dia que eu participei de um evento da Renovação Carismática Católica. Ali eu tive a minha experiência de Deus, ali eu fui batizado no Espírito Santo. E tudo na minha vida se deu e se dá até o dia de hoje por causa dessa experiência com o Espírito Santo, pela intercessão poderosa da Virgem Maria. Então, para mim é uma alegria sempre falar de Nossa Senhora. O Igor já me apresentou, eu sou Maurinho, eu estou vindo lá da cidade de Divinópolis e lá eu participo do grupo de oração Água Viva, né? Infelizmente também nós estamos nesse período de quarentena, de isolamento, ainda nós não estamos podendo vivenciar a nossa fé comunitária, né? Mas ninguém segura o Espírito Santo e ele sempre tem as suas maneiras de agir e de fazer que a palavra de Deus chegue até nós, como está sendo feito nesse Kairós, nesse dia de hoje, tá? Irmãos, e o tema que eu irei pregar para vocês nessa noite, nesse Kairós, será: fazei tudo o que ele vos disser. Se você estiver aí na sua casa, estiver com a sua Bíblia aí próximo de você, eu queria que você tomasse junto comigo o texto no Evangelho de São João, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, tá? Não vou deixar de fora o versículo 12 não, porque ele tem um ensinamento importante para nós, tá? Então, se você está aí com a sua palavra, tome então no Evangelho de São João, no capítulo 2, nos versículos de 1 até o 12, tá? Então diz assim a palavra: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Também Jesus e os seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe respondeu: o que há entre mim e ti, ó mulher? A minha hora ainda não chegou. E a mãe de Jesus disse aos que serviam: fazer tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra, contendo 2 ou 3 medidas para os ritos judaicos de purificação. Jesus ordenou: enchei as talhas de água. E eles a encheram até em cima. E então disse: agora tirai e levai ao mestre de cerimônia. Eles levaram. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem saber de onde era. Então souberam o servente que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse-lhe: todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam o bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Este foi o início dos sinais de que Jesus fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com a sua mãe, com seus irmãos e seus discípulos, e ali permaneceram por poucos dias. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, o que o texto que nós acabamos de ler está dizendo para nós? Houve um casamento num povoado de Caná da Galileia, e ali neste casamento, nesta boda, estava presente a Virgem Maria,
Nossa Senhora, Jesus e os seus discípulos. E num determinado momento da festa, o que aconteceu? Acabou o vinho. E o que Nossa Senhora fez? Observando que acabou o vinho, foi até Jesus e pediu então que ele fizesse este milagre, a transformação da água em vinho. Ou seja, em outras palavras, que Jesus viesse em socorro daquela necessidade. Gente, vamos entender melhor esse texto. Será que Jesus não sabia que estava faltando vinho? Claro que sim. Ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. E Jesus, sabendo que faltou o vinho, será que ele já não poderia ter resolvido aquela situação já fazendo o milagre da transformação da água para o vinho, sem precisar que Nossa Senhora fosse até ele pedindo para que ele intervisse naquela situação? Por que Jesus não fez isso? E por que Jesus então espera que Nossa Senhora venha até ele pedindo esse favor? É muito claro, gente, é muito óbvio. Jesus espera que a sua mãe venha até ele justamente para validar o seu pedido, a sua intercessão. Ou seja, o que Jesus está fazendo? Jesus está mostrando, revelando para nós uma realidade no tempo daquilo que vai acontecer na eternidade. Ele valida a intercessão de Nossa Senhora para dizer para cada um de nós que não tenham medo, que ela está atenta a todas as nossas necessidades temporais e que nós não precisamos ter medo de chegar até ela, apresentar para ela as nossas necessidades, porque ela irá apresentar todas as nossas necessidades a seu Filho Jesus. Gente, a frase que Jesus disse, fazei tudo que ele vos disser, resume toda a Mariologia. Se você for estudar sobre Nossa Senhora, isso resume quem é Nossa Senhora. Porque ela não retém nada para ela, mas ela sempre vai apresentar a seu Filho Jesus. Porque é Ele que tem o poder, é Ele que faz e é Ele que age. Mas, quando Jesus escuta o pedido da sua mãe e atende um pedido da sua mãe, mesmo não sendo a hora, significa que Jesus está sim validando a sua intercessão e a importância que ela tem na história da salvação. Bom, irmãos, mas vamos aprofundar um pouquinho mais no papel, quem é a Virgem Maria e a importância que ela tem na vida e na história da salvação, e por que nós devemos ter uma devoção especial pela a Virgem Maria. Se a gente for pegar na palavra de Deus, no livro do Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e colocou aquele casal no paraíso, o que Deus fez? Deus disse que eles poderiam comer de todo o fruto de todas as árvores do paraíso, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o que Deus fez? Deus colocou limites na liberdade humana. Ou seja, vocês não podem fazer todas as coisas. E o que o homem e a mulher fizeram? Ouvindo a serpente, que é a figura de Satanás, desobedeceram então a ordem de Deus. Comeram o fruto no qual Deus tinha proibido comer. A serpente engana a mulher come do fruto, ou seja, isso é uma linguagem figurativa para dizer que a mulher desobedeceu a ordem de Deus e fez também com que o seu marido também desobedecesse aquilo que Deus tinha proibido que eles fizessem. Ou seja, irmãos, a partir desse momento,
o pecado começa a fazer a parte da natureza humana. O homem e a mulher, então, quebrou a aliança que eles tinham com Deus. Eles, então, começam a fazer parte da natureza humana todas as consequências do pecado. Mas Deus, que é rico em misericórdia, o que ele fez? A gente logo vê, quando Deus questiona a mulher, quando Deus questiona o homem fala que é a mulher que comeu do fruto e deu para ele. A mulher fala que é a serpente. Quando Deus olha para a serpente, o que Deus fala para a serpente? Colocarei inimizade entre ti e a mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu irá ferir o seu calcanhar. Ou seja, o que Deus está dizendo ali? Mesmo que o homem e a mulher estragou o plano original de Deus, um plano de felicidade, um plano de amor, um plano, aquela aliança perfeita que Deus tinha feito com o homem e com a mulher, Deus iria resgatar também essa aliança. E ali Deus faz uma promessa dizendo que, através da mulher, preste bem atenção nessa informação, da mesma maneira como que o pecado entra no mundo através de uma mulher, também através da mulher virá para nós a nossa redenção. Da mesma maneira com que Eva gera o fruto do pecado e condena toda a raça humana às consequências do pecado, também uma mulher gerará agora não mais o fruto do pecado, mas o fruto da nossa salvação, o fruto da nossa redenção. Só que preste bem atenção, irmãos. Bom, mas para que o homem, para que a raça humana pudesse ser redimida do pecado, era preciso que o homem pagasse a sua dívida com Deus. Porque o que é o pecado? É você contrair com Deus uma dívida. Mas o próprio homem não tem como pagar essa dívida. Por mais que ele se esforce, por mais que ele tente, por mais que ele queira, ele não consegue, porque não está na natureza humana a qualidade, a prerrogativa de pagar o pecado, pagar esse preço, pagar essa dívida. Então, o que Deus fez? Deus precisou vir até nós. Então, Deus precisou vir se encarnar, vestir-se da natureza humana para nos redimir. Bom, e como que Deus fez para nos salvar? Deus, então, envia o anjo até a cidade de Nazaré, até aquela virgem, para que ela, então, pudesse aceitar o plano da salvação. E o Espírito Santo vem sobre Nossa Senhora e gera, então, o fruto da salvação. Irmãos, vamos pensar aqui. Bom, quem fecundou Jesus no seio virginal de Nossa Senhora foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não tem corpo e o Espírito Santo não tem sangue. Então, o corpo que Jesus herda, o sangue que corria nas veias de Jesus é de quem? É da Virgem Maria. O corpo de Jesus, ele é herdado pela Virgem Maria. Então, Nossa Senhora, ela não pode ter pecado, porque se Nossa Senhora tivesse pecado, logo, o corpo que Jesus iria herdar de Nossa Senhora era um corpo também de pecado. E aí não tem remissão, porque Jesus vem para redimir os nossos pecados. E para redimir os nossos pecados, ele precisa ser puro, ter um corpo puro, porque o que ele irá oferecer no madeiro da cruz, no altar da cruz, é um corpo imaculado, e é o corpo que ele herdou de Nossa Senhora. Então Nossa Senhora não pode ter pecado, por isso ela é imaculada, por isso ela é pura, não pelos méritos dela, mas por méritos do teu Filho Jesus, em função da salvação que Jesus irá oferecer para cada um de nós.
Irmãos, nós nem precisamos ter muita inteligência para a gente saber disso. Não tem como. Se Nossa Senhora tivesse pecado, o corpo de Jesus era um corpo de pecado. Eu não estou dizendo que ele pecou, mas a natureza, nós levamos o pecado através da natureza. Então ela é pura, então ela é imaculada. Ela não tem pecado pelos méritos do teu filho Jesus. Irmãos, preste bem atenção numa coisa. Só que não ficou nisso. Só que Nossa Senhora também ela é a nossa corredentora. Por que ela é a nossa corredentora? Bom, nós temos o nosso Redentor, que é Jesus, e ela é corredentora porque ela teve uma participação ativa na missão do seu filho Jesus. Depois que ela foi visitada pelo anjo, depois que ela concebeu, depois que ela teve Jesus, depois que Jesus inicia a sua vida pública, Nossa Senhora não foi cuidar da vida dela, não. A gente percebe que ela faz parte da vida ordinária de Jesus em momentos decisivos, né? O primeiro milagre, quem está lá? Nossa Senhora intercedendo. Aos pés da cruz, quando todo mundo abandonou Jesus, quem está lá de pé? Nossa Senhora. Em Pentecostes, no nascimento da igreja, quem está lá? Nossa Senhora. Ou seja, porque ela é alguém fundamental para a nossa salvação. Ela nos ajuda, ela se intercede por nós, é ela que nos leva até o seu filho Jesus. Por isso ela também irá receber esse título de corredentora. Ela participa de uma maneira direta na salvação que seu filho Jesus oferece a cada um de nós. Irmãos, depois de ter feito toda essa introdução, vamos voltar agora novamente para o texto. Nós temos aqui no texto, a gente pode dizer que tem todos os elementos que nós precisamos para a nossa família, para que a nossa família dê certo, faça a vontade de Deus. Quem que nós tínhamos nesse... que nós acabamos de ler? Nós estamos numa festa de casamento. A união do homem e da mulher é o início da família, não é? Então, quando o homem se une à mulher, eles iniciam um projeto de família. E a partir da união dos dois, vem então os filhos. E quem foi convidado para esse casamento? Nós temos aqui a Virgem Maria, nós temos Jesus e nós temos os apóstolos. Os apóstolos simbolizam a igreja. A igreja. Então nós temos todos os elementos que nós precisamos para constituir a nossa família. Você que está aí me assistindo, que está vendo, né, essa live, talvez você é noivo, talvez você está namorando. Então aqui está o segredo, amado, para que você comece planejar a sua família num alicerce sólido, aonde virão várias tempestades, mas a estrutura do sacramento, mas a estrutura do seu casamento nunca irá cair. Por quê? Porque você trouxe para a realidade da sua casa quem? Você trouxe a Virgem Maria. Trazendo a Virgem, ela traz o Filho, ela não vem sozinha, e você traz a igreja. Gente, mas olha só que interessante. Quando João escreveu essa passagem, ele diz assim, logo no versículo 2, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Ponto. Então, o protagonista dessa cena não é Jesus e nem os apóstolos, é a mãe dele. Não é que João está querendo dizer que Nossa Senhora é maior que Jesus, não. Só que olha a sacada dele. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo mostrar, de uma vez por toda nessa passagem, aquilo que nós tínhamos que entender, o papel de Nossa Senhora, que é a nossa intercessora. Depois ele escreve, né? Também Jesus e os seus discípulos foram convidados. Ele quer dizer, no protagonismo dela, que ela é a nossa intercessora. Que nós devemos ter Nossa Senhora
junto de nós. Porque preste bem atenção, gente. Se você está num casamento e acontece algum problema, se você não tiver uma intimidade com os noivos, você não pode opinar em nada. E Nossa Senhora, ela só opinou, e João deixa claro, ela virou para o servente e disse, fazei tudo o que ele vos disser. Não foi os noivos que falaram, foi ela. Porque ela tinha liberdade, tinha intimidade naquela casa, naquela família. É assim, irmãos. É assim que deve ser o nosso relacionamento. Nossa Senhora, no nosso lar, na nossa casa, ela tem que ser a rainha. Nós temos que permitir que ela esteja atenta, não só atenta, mas que ela possa também nos ajudar naquilo que nós precisamos fazer. E o que ela vai sempre dizer para nós? Fazer tudo o que ele vos disser. Ela sempre vai nos levar para seu Filho Jesus. E aqui eu vou dizer para vocês, irmãos, chame Nossa Senhora para dentro da sua casa. Talvez você já casou, né? Talvez o seu casamento está passando por um período difícil, você está aí com filhos com problemas. Não importa, né? As provações fazem parte da natureza humana. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos vivenciar todas essas provações, mas não tenha medo, não tenha medo. Chame Nossa Senhora para fazer parte da sua vida, da sua casa. Compre uma imagem de Nossa Senhora e coloca lá na sua casa, né? E aqui eu quero abrir um parêntese, falando isso para nós, católicos, porque às vezes tem muito católico que tem uma certa resistência com imagens, né? Como que se a gente ter uma imagem em casa, como que se a gente fazer uma oração para uma imagem, nós estivéssemos cometendo um pecado de idolatria. Não. Deus não é contra a idolatria. Se você pegar, por exemplo, lá no livro do Êxodo, você pega o capítulo 24, Deus fala que não pode fazer imagens, nem nada que se assemelha no céu, na terra, no mar, nada, você não pode fazer nada. Mas se você vai para o capítulo 25, quando Deus mandou eles fazer a Arca da Aliança, Deus mandou fazer uma tampa que chamam propiciatório, e em cima dessa tampa, o que Deus mandou fazer? Colocar lá 2 querubins, 2 querubins, e de ouro, não podia ser menos que isso, um voltado para o outro, com as asas para cima, num sinal de adoração. Gente, o mesmo Deus que está mandando proibir no 24, está mandando fazer no 25? Está parecendo uma incoerência, não está? Não. Mas no 24, Deus está proibindo a idolatria. Ele não está proibindo você de fazer a imagem. Ele está proibindo de você criar ídolos. Ídolos, não. Porque você pode, amado irmão, amada irmã que está me assistindo nesse momento, você pode não ter nenhuma imagem, mas você pode, por exemplo, ter um ídolo no seu coração, por exemplo, o ídolo dinheiro. Você pode fazer a busca pelo dinheiro o motivo da sua existência. Não vou trabalhar só em um lugar não, que está muito pouco. Vou trabalhar em 2, porque eu preciso de mais dinheiro e eu preciso trabalhar muito para juntar dinheiro, né? E nisso que acontece? Você está gastando o seu tempo, você está gastando a sua saúde física, você não está tendo tempo para sua família, você não está tendo tempo para os seus amigos e o principal, você não está tendo tempo para Deus. E isso também não é uma forma de idolatria? Você não está fazendo o sentido da sua existência, busca pelo dinheiro? Eu estou dando um exemplo do dinheiro, mas estou falando de pessoas. Eu não tenho uma imagem, mas eu tenho uma idolatria com uma pessoa, com um familiar, com um amigo, sei lá quem. Então, nós precisamos parar com essa hipocrisia, porque às vezes nós queremos justificar uma imagem, mas às vezes nós escondemos muitos ídolos no nosso coração. E Deus não está no centro, no lugar que Ele deve estar do nosso coração. Por isso Deus nunca foi contra a imagem. A gente aqui não é o sentido a gente discutir sobre isso aqui agora, mas eu poderia pegar várias passagens na Bíblia que Deus manda fazer imagem. Então não tem problema você ter na sua casa a imagem, porque a imagem, o que ela vai representar? A imagem, ela não representa ela mesma. Se você pega, por exemplo, você pega o seu telefone celular e eu preciso, por exemplo, usar aqui um aplicativo, vou precisar usar
WhatsApp. Preciso falar com o Igor para a gente combinar o Kairos de hoje, né? Só que você tem lá na sua tela inicial, tem um íconezinho, não tem? Lá? Você tem lá uma bolinha verde que simboliza o quê? Simboliza o aplicativo que você precisa usar. Você fica parado olhando o aplicativo, a bolinha? Nossa, que bacana, que é isso? Claro que não. O que você faz? Você clica nela e ela vai te abrir, ela vai fazer o quê? Abrir uma realidade maior. Dentro desse ícone, eu posso conversar com o Igor, eu posso mandar um áudio para ele, posso escrever, posso mandar uma imagem, a gente pode conversar, porque ela abre para uma realidade maior. Assim é a imagem. Quando a pessoa está diante da imagem de Nossa Senhora, gente, ela não está preocupada se tem aqui uma pedrinha, não. Qual que é a preocupação? Ela está conversando com Nossa Senhora, mas numa realidade maior. Essa imagem está abrindo para ele uma realidade maior. Ele está colocando para Nossa Senhora os seus problemas, as suas situações, as suas dificuldades, o seu sofrimento, as suas dores, não importa. Isso aqui é só uma referência que está me abrindo para uma realidade muito maior, que é o céu, que é a eternidade, que é alguém que pode resolver aquela situação. Então não há problema nenhum em você ter a sua imagem, o seu oratóriozinho na sua casa, porque simboliza ali, se faz presente a mãe de Jesus. E se Nossa Senhora está ali, se faz presente também o seu filho Jesus. Porque nada é para ela, tudo ela vai apontar para o seu filho Jesus. Irmãos, eu digo para você, não tenha medo. Nossa Senhora foi alguém importante na história da nossa salvação. Ela não foi qualquer mulher, ela não é qualquer mulher, ela é a Imaculada, ela é a mãe do Salvador, ela é a medianeira de todas as graças, ela é a nossa corredentora, é aquela que está atenta às nossas necessidades. Amar a Virgem Maria não é idolatria. Amar a Virgem Maria é amar o seu filho Jesus. Amar a Virgem Maria é um caminho seguro de estar perto do seu filho Jesus. Não tenha medo, amado irmão, amada irmã, de colocar nas mãos de Nossa Senhora todas as suas preocupações, de colocar nas suas mãos todas as suas necessidades, de colocar nas suas mãos tudo aquilo que nós necessitamos. Porque saiba, uma vez que você coloca nas mãos dela, ela entrega tudo para o seu filho Jesus. E eu sei que você que está aqui me assistindo aí na sua casa, na medida em que nós vamos ouvindo, né, já vai passando na nossa cabeça um filme, né, das nossas situações, daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos passando, tá? Não tenha medo. A presença de Nossa Senhora na nossa casa não é a presença de Jesus. A Virgem Maria, ela não é onipresente, não. Mas nós sabemos que ela está ali por causa da presença do seu filho Jesus. Aonde está o filho, está a Virgem, e eu quis guardar esse último versículo 12, porque ele parece que ele está solto, mas ele não está. Acabou a festa, o que eles fizeram? Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum. E quem foi com ele? A sua mãe. E junto com a sua mãe, os seus discípulos. Jesus, a Virgem e a igreja. Não existe igreja sem a Virgem Maria. Jesus caminha, a mãe caminha, a igreja caminha. Nós festejamos Pentecostes no final de semana. Quem estava lá? A Virgem Maria. Não existe igreja sem uma mãe. Não foi nós que quisemos, não foi os apóstolos que planejaram tudo isso, mas foi o próprio Jesus que quis. Foi o próprio Jesus que nos deu na cruz a sua Santíssima Mãe. Não tenhamos medo
amados irmãos, amadas irmãs, de acolher na nossa casa, de acolher no nosso coração, de acolher na nossa realidade essa mãe boníssima, porque junto com ela acolhemos o seu Filho Jesus e acolhemos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero pedir agora, você que está nos acompanhando, se você quiser nesse momento, aonde você estiver aí, fechar um instante seus olhos, ou até mesmo colocar a mão sobre o seu coração, num pequeno instante de silêncio, deixar essa palavra cair no seu coração, deixar que todo o nosso ser acolha essa palavra, para que essa palavra se faça vida na nossa vida. Irmãos, não tenhamos medo de acolher aquilo que a igreja nos ensina a respeito da Virgem Maria. Quando a palavra fala nas bodas de Caná que os discípulos estavam lá, que os apóstolos estavam lá, quem é os apóstolos se não a igreja de Jesus Cristo? Acolha o ensinamento da igreja a respeito da Virgem Maria. E acolhendo os ensinamentos da igreja a respeito da Virgem Maria, é acolher também a própria Virgem Maria no seu coração, na sua vida. É contar com ela. E a alegria de Nossa Senhora não é que eu vou falar para vocês, Nossa Senhora tem que estar no centro do seu coração, Nossa Senhora tem que estar no centro da sua vida, de jeito nenhum. Quem que tem que estar no centro do seu coração é Jesus. Quem que tem que estar no centro da sua vida é Jesus. Quem tem que ser o objetivo da sua vida é Jesus Cristo. Ela apenas irá nos ajudar. Ela só nos auxilia. Ela nos auxilia naquilo que nós precisamos. Então, mãe, eu quero te pedir hoje pela sua poderosíssima intercessão. A senhora que olha por cada um de nós, olhou para aquele casal que estava faltando vinho. E talvez muitos daqueles que estão nos assistindo também está faltando vinho, o vinho da alegria, o vinho da paciência, o vinho do amor, o vinho da fé. Quantas pessoas que eu conheço que durante esse período em que nós estamos vivendo de quarentena está desesperado, está permitindo com que o desespero entre no seu coração, porque talvez perdeu o emprego, talvez está sem perspectiva do que vai fazer daqui para frente. Mas mãe, eu te peço agora pela tua intercessão, apresenta teu filho Jesus, as intenções de cada um, e eu digo para você, amado, se você tem uma imagem de Nossa Senhora na sua casa, vira para ela agora, vira e apresenta para ela, presente as suas necessidades para ela. Aquele casal das bodas de Caná não era bobo, sei lá se eles eram bobo, eles convidaram já a Virgem Maria, ela era a rainha da casa. Eu acho que os dois estavam sentados, despreocupados, porque Nossa Senhora estava cuidando de todas as coisas. Correu para lá, correu para cá, e resolveu com Jesus, resolveu com os assistentes, faz tudo que ele manda. É isso que ela faz. Deixa ela fazer na sua casa, deixa ela fazer na sua vida. Irmão, tem coisas que nós não damos conta, não damos mesmo. Quantas coisas que eu queria poder resolver na minha vida, não consigo. Falha, a minha humanidade falha. Mas ela, por sua intercessão, pode. Apresenta para ela agora, fala com ela, fala: mãe, eu quero apresentar essa situação da minha vida, eu quero apresentar a minha família, essa separação que eu estou vivenciando, o adultério, a falta de emprego, a dificuldade financeira, os filhos nas drogas, na rebeldia, longe de Deus. Você sabe, você conhece a sua realidade mais do que ninguém. Fala com ela agora, não tenha medo. Não tenha medo de falar com ela. Porque ela vai estar falando com seu filho Jesus. Ela vai estar dizendo para ele: está faltando vinho nessa casa. Está faltando vinho nessa casa. Está faltando o que comer nessa casa. Está faltando a harmonia conjugal nessa casa. Está faltando o perdão nessa casa. Está faltando a alegria nessa casa. Está faltando. E Jesus jamais deixará de atender um pedido da tua mãe. Cantemos, irmãos.
para deixar com que tudo isso caia no nosso coração. Se você quiser cantar junto, cante. Mas se você quiser continuar orando, continue orando. Continue falando com ela. Conversa com ela mesmo. Não tenha medo. Meu Deus do céu. Que bom ter uma mãe, irmãos. Que bom ter uma mãe. Que alegria quando nós temos uma mãe. Que nós podemos recorrer a ela quando nós precisamos. Cantemos. Existe uma rainha aqui, coroada de estrelas, a lua embaixo dos seus pés, adornada pelos anjos. Seu nome é Maria. Seu nome é Maria. Seu nome é Maria. Seu nome é Maria. Não existe nada que não passe por ela. Tudo que tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Não existe nada que não passe por ela. Tudo que tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Passe por ela, tudo que tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Não existe nada que não passe por ela, tudo que tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Amados, já finalizando esse momento de oração, eu quero pedir para que Nossa Senhora interceda nesse momento junto a teu Filho Jesus, para que Ele possa enviar sobre cada um de nós o teu Espírito Santo, sobre cada lares aonde está entrando a palavra de Deus nesse momento, que o Senhor possa batizar a cada um de nós no teu Espírito Santo, renovando em nós a nossa fé, renovando em nós o nosso amor a Jesus Cristo, fazendo que verdadeiramente Jesus seja o Senhor da nossa vida. Fazer tudo o que Ele vos disser significa: Jesus, seja o Senhor da minha vida, seja o centro da minha vida, seja o meu objetivo, seja o meu alvo, seja a minha alegria, seja a minha riqueza, seja tudo na minha vida, Jesus. Faça isso, Espírito Santo. Batiza-nos, toca em nós, para que nós verdadeiramente possamos ser fiéis diante de todas as adversidades na vida, diante de todas as provações que nós passaremos, e nós iremos passar. Nossa Senhora passou também, mas a vitória é garantida àqueles que permanecem fiéis. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Jesus.